Olá, amigos da Folha de Botelhos, estamos de volta com o nosso quadro Sala de Visita com a série Vereadores Eleitos, recebendo hoje com muito prazer Vicente Joaquim da Silva, que foi reeleito com 230 votos. Boa tarde, Vicente, é um grande prazer recebê-lo. Você está na sua primeira legislatura, né? Essa que a gente está terminando agora. E Sim. como é que você vê hoje a política, como é que você vê hoje o cargo de vereador após passar pela sua primeira experiência na Câmara? Boa tarde, Vânia. Boa tarde ao jornal. E eu acho que essa pergunta é muito boa, porque eu acho que a gente que já está no primeiro, no segundo, o começo você fica meio boiando, você não sabe ainda o que você vai encontrar pela frente. Agora a gente já está mais a par do que vem, já conta com mais experiência e eu acho que vai ser bom. A gente está muito confiante nessa gestão que a gente vai fazer, apesar dessa também não ter sido ruim a gestão. Como é que foi o trabalho dessa Câmara? Como é que você avalia os 4 anos dessa Câmara? Olha, eu acho que na Câmara foi um clima muito bom. A gente teve uma equipe muito boa, um trabalho foi feito, um trabalho muito bem feito. A gente teve uns tropeços que aconteceu, todo mundo sabe, mas isso é coisa que acontece, é ser humano, está sujeito a acontecer. Mas o clima lá dentro foi um clima amigável, muito bom, e com o executivo também foi bom. E agora a expectativa para a próxima legislatura, então, a partir de 2013? Agora a gente já conta com, a gente está com bastante, a gente está muito confiante, porque nós começamos pela Câmara, que é uma Câmara mais experiente, que a gente no começo, quando a gente começou, a Câmara inteira era nova, agora a gente já tem pessoas, inclusive nós que voltamos, e mais os que vai entrar também já são pessoas que já passaram pela Câmara, inclusive 2 ex-presidentes, então é uma Câmara bem mais experiente e pelo Executivo também a gente confia muito. Hoje, ser vereador para você, o que tem de bom e o que tem de difícil? Olha, o que tem de bom, eu até acho que uma das coisas que a gente prioriza muito é ajudar as pessoas, que é o trabalho da gente, que a gente pode fazer, a gente corre atrás. Isso, quando se consegue, é muito bom. Agora, quando isso acontece, que você tenta uma coisa e não consegue, você sabe que vem cair nos ombros do vereador. Mas nem tudo que você quer, você consegue. Então, o bom é quando você consegue ajudar os próximos e o ruim é quando às vezes você tenta, mas não consegue. Porque nem tudo está na mão do vereador, né, Vicente? Ah, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que passa lá pela Câmara, ela sai de lá, vai em votação, ela é aprovada, o requerimento, ou a indicação, que seja, mas não depende só do vereador, né? Depende muito do Executivo também. Nesta Câmara, você é um representante do setor rural, da área rural. Acho que você é um dos poucos representantes da área rural dentro da política de Botelhos, né? Como é que você avalia hoje a realidade da zona rural em Botelhos? Olha, como diz você, eu até aqui era o único que estava da zona rural, e até pelo que eu fiquei sabendo agora esses dias, parece que eu sou o único vereador reeleito da zona rural, porque até hoje teve vários, mas ninguém conseguiu reeleger, então, e eu fui o primeiro reeleito. O trabalho da zona rural, a gente passou por dificuldades, porque hoje as coisas não é tão fácil, a gente tem uma frota que já está bem desgastada, e isso acaba causando um certo problema para o trabalho da zona rural. Mas na medida do possível foi razoável. O que ainda falta na zona rural? Olha, uma das conquistas que a zona rural mais depende, a gente sempre prioriza 3 coisas, que são a saúde, educação e as estradas de rodagem. Mas sempre eu falo que para ter uma saúde adequada,
uma educação adequada, uma das primeiras coisas que a gente prioriza é a estrada. Porque sem a estrada, não adianta você ter uma escola tão boa aqui, um hospital tão bom, mas se o paciente não consegue sair lá da sua casa. Certo. Então a estrada hoje é um dos pontos principais da zona rural. Da zona rural. Olha, na nossa região ali, a gente não pode reclamar não, foi muito bem. Teve bom, não teve problema, a gente não teve problema nenhum com as estradas, foi boa. Para que a estrada fique boa, qual que é a manutenção que a prefeitura, o departamento de obras tem que ter, tem que dar? Olha, muito importante é manter hoje que a gente fala as caixas de contenção de água, que isso é uma coisa muito boa, ela é necessária, porque que você pode reaproveitar um material que às vezes vai ser jogado fora, um cascalho, por exemplo, você volta aí para a estrada de novo. E muito importante é manter as saídas sempre limpa, coisa que tem, porque se não limpar a saída da água, ela corre dentro da estrada, é o maior problema que nós temos hoje na zona rural, é a água correndo dentro da estrada. Vicente, hoje um dos grandes problemas que a gente vê no campo é o êxodo, né? A saída das pessoas para vir morar na cidade, principalmente os jovens. Na sua opinião, o que falta, o que poderia ser feito para segurar mais as pessoas na atividade rural? Olha, hoje a gente está passando por uma fase que hoje o pessoal os jovens, hoje eles têm condições também de frequentar uma escola primeiro grau, até uma faculdade, então ele forma para ele ficar lá na roça, então para ele não seria viável. E é o que faz, ele acaba formando e acaba vindo para a cidade por causa do trabalho, porque é diferente, mas é por aí, o cara que formou ele acaba vindo mesmo para a cidade. Agora, no caso, tem muitas pessoas que às vezes continuam morando na zona rural e trabalhando na cidade, que é o nosso caso, na nossa região tem bastante esse tipo de pessoa que faz esse trabalho. Certo. A vida social na roça ela é muito importante para poder segurar um pouco as pessoas lá, né? E eu sei da sua experiência lá no bairro Pinhalzinho, Sertãozinho, e eu sei que vocês têm lá um campo de futebol que hoje ele é considerado, se não me engano, talvez o único campo de futebol da zona rural em atividade. E a gente sabe que o futebol, o esporte, ele agrega muitas pessoas, isso aí é uma coisa muito bonita de se ver. Sem dúvida. Como é que está o campo que vai ser reinaugurado agora, um campo antigo, né? A história do campo ali do Pinhalzinho o campo do Pinhalzinho é um campo de tradição, porque ele começou nos anos 60 e, pelo que eu sei, até hoje ele nunca parou. Toda a vida continuou em atividade. A gente tem outros campos na zona rural também, tem o bairro da Goiabeira, tem aqui na Fazenda Roberto Marinho, né, Fazenda Sertãozinho, que continua ainda em atividade, mas que eu sei que nunca parou, foi o campo do Pinhalzinho, nunca parou. E lá está muito bem agora, passou por uma reforma, montou um bar novo, fez um serviço bom, a gente está esperando fazer um trabalho agora na parte de alambrado, fazer um trabalho bem mais, continua em atividade e muito bem. E já tem data para reinauguração? Não tem ainda, mas deve ser agora em dezembro. Dezembro a gente vai reinaugurar lá e vai até aproveitar e vai inaugurar a ponte também, que está em frente ao campo. Sim. Você faz parte da história do campo, né? Conta pra gente um pouquinho como é que começou o campo lá. O campo ali foi o início mesmo, até foi um amigo que a gente iniciamos aquele campo, fomos pedir a pessoa lá, proprietário, que isso em 1960? Em 67 ou 68, que foi o senhor José Emorgem Dias, que é o senhor José Mojico, que vai até levar o nome dele lá no campo agora, vai ser colocado o nome dele, uma homenagem está sendo feita a ele. Mas ele doou, no começo doou não, deixou fazer e tudo, aí depois com o tempo
Aí a associação do bairro acabou comprando o terreno do campo, que hoje faz parte da associação do bairro. E é lá que o pessoal se reúne? E é lá que se reúne, no futebol, e jogam. Lá tem um jogo de truco, e quando vocês, daqui para frente, as festas do bairro, já está sendo 2 anos que está sendo feito lá, agora fez um galpão bastante grande, que vai alojar a festa também do bairro, vai ser feito lá. A gente está insistindo nesse assunto porque essas iniciativas, né, Vicente, são muito importantes para que as pessoas que moram ali na zona rural, que moram ali naquele bairro, tenham atividades no bairro e ficam ali juntas com família, amigos, né, de uma vida, como você está falando. Aquilo ali hoje virou, aquilo ali faz parte da família do Pinhalzinho, porque a maior parte dos frequentadores de hoje, lá, tem muitos que quando nasceu já existia o campo. Então, hoje praticamente todos que jogam lá, praticamente foi. Então é um bairro que é um campo que faz parte da história do bairro. Isso, e da história de Botelhos também. Da história de Botelhos também, já foi campeão por várias vezes, campeão municipal, né? Então é muito importante, é um tipo de tradição. Vicente, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, né, e estar fazendo parte hoje da nossa sala de visita. E eu desejo a você boa sorte, parabéns pela votação, pela reeleição e pelo seu trabalho aí pela Zona Rural. Continue olhando pela Zona Rural, porque ali está o produtor rural que produz aí o alimento que é trazido para a cidade, que é o alimento que vem para todas as mesas. Então é muito importante o trabalho e parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, Vânia, muito obrigado pelo convite e aproveitar a oportunidade, agradecer os meus eleitores que confiaram na gente mais uma vez, que eu sempre comento que eu tenho uns eleitores muito fiéis, porque já são 3 eleições que eu participei e todos mais ou menos no mesmo nível de votação. Então meus eleitores são fiéis. Agradecer a todos e uma boa tarde para você. E este foi o nosso Sala de Visita de hoje, com o vereador reeleito Vicente Joaquim da Silva. Nós voltamos na próxima semana com o próximo entrevistado. Um grande abraço e até lá.